Olá, está começando mais um videocast do Grupo André Borba e hoje eu trouxe mais uma referência da nossa clínica em oculoplastia, a doutora Fernanda Cono. Doutora Fernanda, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, a possibilidade de você estar aqui com a gente, de trazer tantas novidades como a gente vai trazer hoje, né, Fê? Oi, Carol, obrigada. Eu que fico muito feliz com o convite, muito honrada de falar um pouquinho agora com você. Então, ótimo. Vamos começar. Então, a primeira coisa que eu queria saber de você é o que trouxe na sua vida a medicina? Você sempre quis ser médica? Sempre quis ser médica. Acho que desde pequenininha, na verdade, aquele sonho de criancinha, de usar um jaleco branco, de poder ajudar as pessoas, sempre foi desde pequenininha. E a parte de oftalmologia? A parte de oftalmo eu tenho bastante referência com meu tio. Meu tio é oftalmo, ele que, na verdade, me inspirou. Na verdade, assim, eu comecei na faculdade gostando muito de gineco-obstetrícia. Eu fiz muito parto. Foi aí que eu comecei a gostar de fazer cirurgia. Só que aí meu tio, que é oftalmo, falou assim, não, eu acho que para a vida de mulher, a obstetrícia é um pouco mais difícil. É plantão, são noites, feriados que a gente acaba não tendo muito. Então ele falou assim, vem cá, vem comigo assistir uma cirurgia de catarata. Aí eu fui assistir a cirurgia de catarata, passei mal. Eu também. Já Desmaiei, aconteceu comigo. desmaiei, passei mal. Mas aí, dentro da faculdade, eu participei de várias ligas, gostava muito de dermato e de oftalmo. E aí foi assim que eu fui começando a me apaixonar. E aí eu escolhi oftalmo também, muito por referência dele. E daí você migrou para a parte da cirurgia plástica das pálpebras. Como que você se interessou por essa parte das pálpebras? Da pálpebra, na verdade, dentro da oftalmologia, a gente tem muitas especialidades. E aí, a catarata, na verdade, que a cirurgia, a especialidade do meu tio, eu achei que eu não tinha muito dom, assim. E aí, eu comecei, as meninas da plástica lá da Santa Casa, eu me formei na Santa Casa de São Paulo. E lá na Santa Casa, as meninas me acolheram tanto que eu comecei a gostar, e foi aí que, na verdade, migrei totalmente para lá. Eu também tenho um chefe, que é o Dr. Vital, lá da Santa Casa de São Paulo. E ele também me pegou no colo e falou assim, não, vem cá, vou te ensinar. E eu ainda estou até hoje lá com ele. Eu faço voluntário lá na Santa Casa. Ah, então, como você falou, você se formou na Santa Casa, né? Então, Isso. conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, como que você, de formação, digamos assim. Conta um pouquinho de você, do seu currículo aí pra gente. O meu sonho de fazer faculdade de medicina foi também... Minha mãe me ajudou bastante. Fiz faculdade aqui em São Paulo. E depois, quando eu terminei a faculdade aqui em São Paulo, eu falei assim, não, agora eu quero fazer oftalmo. Resolvi fazer oftalmo e minha mãe ficou doente nessa época. Minha mãe teve câncer de estômago e aí ela faleceu bem na sequência. Quando eu entrei, na verdade, na Santa Casa. Quando eu entrei na Santa Casa, minha mãe, no primeiro ano que eu entrei, ela estava doente. Então ela fez várias cirurgias. E o pessoal lá da Santa Casa, eles me ajudaram bastante, me suportaram bastante, que foi uma época bem difícil. E aí, quando ela começou a ficar mais doentinha, eu resolvi largar. Eu saí da Santa Casa, eu saí e minha mãe faleceu. Aí eu resolvi, não, eu tenho que voltar. Vou voltar para a Santa Casa. Estudei muito, porque eu tive que prestar a prova de novo. E é um dos lugares, assim, referência no Brasil. Eu falei assim, não, vou voltar lá. Estudei muito, mas assim, muito. Voltei e voltei para Santa Casa. E aí, o pessoal de lá, principalmente o doutor Vital, a doutora Maria Cristina também, eles me ajudaram, me acolheram bastante lá na Santa Casa. E aí eu continuei lá. Aí eu consegui me formar lá, depois fiz o meu fellow. O fellow, na verdade, é uma subespecialidade dentro da oftalmo. Nós temos várias. Eu fiz órbita, vias lacrimais e plástico ocular. Então eu fiz esses três lá na Santa Casa e hoje eu tô lá até hoje. Trabalho no grupo Dr. André Borba, que eu tenho o maior, sim, muito feliz, muito honrada de participar, de fazer parte desse grupo. Já vai fazer um tempinho lá com vocês. E trabalho também em Mogi das Cruzes, na minha cidade. Ah, que legal. E me conta um pouquinho sobre como foi para você entrar na clínica do Dr. André Borba. Como que foi para você? É porque eu sinto de você, Fê, um acolhimento enorme que a gente teve com você também. Uhum. Mas como é para você trabalhar no Grupo André Borba? Eu quero contar então um pouquinho uma história, na verdade, como eu cheguei até o Dr. André. Quando eu entrei na plástica ocular, tem nomes, grandes referências na plástica ocular. Mas Dr. André, assim, em especial, eu sempre gostei muito do curso dele.
Ele era muito didático, era um curso assim que eu falava assim, nossa, eu quero fazer. Só que quando a gente se forma, é tudo um pouco mais difícil, a gente dá muito plantão, tal. E aí eu não tinha dinheiro para fazer o curso, mas meus amigos faziam, eu falava assim para eles: "Me empresta sua apostila? Você tirou foto da aula? Me empresta só para dar uma lidinha". E aí eu sempre gostei do cursos dele. A minha primeira apostila que eu tenho dele, eu acho que é de 2014, 2015, de Botox, que eu sempre estudava, sempre era uma referência para eu estudar. E aí, assim, sempre eu fui perseguindo um pouquinho o Dr. André. Sempre fui, nos congressos que tinha, eu sempre assistia a aula dele. Eu sempre fazia tudo para conseguir assistir as aulas com ele. Depois que eu fui em Los Angeles, fiz um curso de órbita lá. Aí fiquei um mês lá. Aí o Dr. Goldberg falava do Dr. André. Eu falei assim, não, agora que eu vou voltar pro Brasil, eu preciso tirar um pouco dessa vergonha, que eu sou muito tímida, de falar, de conversar com o Dr. André. E aí eu falei assim, vou fazer um curso do Dr. André Borba, que era o curso de injetáveis. Mas estava um pouquinho difícil de fazer o curso, financeiramente, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E aí eu conversei com a doutora Maria Cristina Nishioaki Dantas, que é muito amiga do Dr. André. Ela pegou o telefone e falou assim, Andrezinho, eu tenho uma aluna aqui que quer fazer seu curso. Imediatamente o Dr. André falou, não, claro, ela vai fazer. O Dr. André me deu, assim, várias oportunidades, assim, dividir o curso, enfim. Eu consegui fazer o curso. Para fazer esse curso de injetáveis, eu estudei tanto, Carol. Mas tanto, 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 que chegou no curso, eu já sabia, não tudo, né, que a gente nunca sabe tudo. Já sabia tudo. Mas eu sabia, assim, de muita coisa. E eu falei assim, não, doutor André, aí assim, aquela coisa de fã. Doutor André, eu sou super sua fã, sempre gostei do senhor e tal. E o curso foi super gostoso, foi hands-on, assim, fiquei super à vontade. E aí, eu sabia que a clínica estava reformulando. E depois de 3 dias, a gestora da clínica, ela me ligou. Aí ela falou assim pra mim, ai, doutora, o doutor André quer falar com você. Eu falei, claro. Daqui a pouco o doutor André liga, em vídeo. A cara dele pra fazer isso. Era, sei lá, noite, eu tava assim, de pijama, né? Morrendo de vergonha, só com o celular assim na minha frente. Oi, doutor André, tudo bom? Ele fez, nossa, você fez o curso, nossa, foi muito legal você ter feito o curso, se você gostou. Ele fez algumas perguntinhas. Aí acho que a segunda ou a terceira pergunta dele foi assim, você quer trabalhar comigo? Eu falei, claro, quero. Ele, você não quer saber, o que você quer saber da clínica? Eu falei assim, quando eu começo? Ele, você não quer saber mais nada? Eu falei, não. E aí eu mudei toda a minha vida, toda a minha agenda, e falei assim, agora eu quero ficar para aprender com o Dr. André. E é onde que, na verdade, vocês me receberam, assim, de braços abertos, e eu acho que eu chamo de família mesmo. Eu sou parte da família, eu me sinto da família. Tanto você, Dr. André, de todo mundo, da sua mãe, da família inteira, na verdade. É muito gostoso. É gostoso esse relacionamento que a gente tem, Sim. porque acaba que a clínica abraça, né? Em todos os sentidos. Na parte profissional e na parte de família mesmo. Exato. Que todo mundo se dá tão bem ali, acaba se tornando um ambiente tão agradável da gente trabalhar, né? Acolhedor. Então, acho que nada Exatamente. mais gostoso trabalhar num lugar que a gente gosta de estar. A gente faz nosso trabalho, claro, mas às vezes assim, vou lá na sua sala, vou às vezes contar alguma coisa, ou uma fofoquinha, alguma coisa. Isso que é gostoso, na verdade, não tem coisa melhor, na verdade. E como é o trabalho diretamente de você com o Dr. André? Com relação a... Existem situações específicas que você auxilia ele em determinados casos? Eu sei que tem casos de órbita que ele encaminha mais diretamente para você. Como é que funciona essas escolhas de casos entre vocês? Na verdade, assim, eu fico super feliz e orgulhosa. Ele fala que eu sou o braço direito dele. Eu me sinto também, então eu gosto, na verdade, de ajudá-lo em tudo. Então, lá na clínica, quando os pacientes chegam até a gente, eu faço primeiro a pré-consulta, converso um pouquinho com o paciente, e depois a gente vai discutir o caso, a gente discute o caso a caso. E aí, como, na verdade, eu faço um pouquinho de órbita na Santa Casa, então eu tenho uma vivência grande como ele, claro, aprendendo sempre, e a gente consegue discutir esses casos de órbita, que é um caso que eu gosto muito. A órbita, na verdade, o que é a órbita, né? É um pouquinho de tumores, que são os tumores palpebrais, e é muito gostoso de fazer, eu digo gostoso assim, no modo que é gostoso de trabalhar. Porque a gente trabalha tanto, então, na parte da plástica, na parte da estética, quanto na parte da patologia.
E quando a gente trabalha na patologia, na verdade, a gente consegue salvar vidas, a gente consegue reconstruir. Então eu gosto disso porque a gente faz a reconstrução palpebral. Então a gente brinca, na verdade, lá na Santa Casa, que é como se fosse um jogo de retalhos. Porque a gente tira a doença. E aí depois a gente vê mais ou menos o que sobra e a gente consegue, na verdade, pensar, tira um pedacinho da barriga, um pedacinho aqui da clavícula, ou um pouquinho, para a gente conseguir, na verdade, montar tudo isso. Então é gostoso porque a gente tem eu acabo tendo, na verdade, uma abertura um pouco, acho que maior um pouco da nossa cabeça, para a gente conseguir, na verdade, na parte da estética, trabalhar com um pouco mais de segurança e com um pouquinho mais de ousadia, eu digo, um pouco mais de ousadia. Então, os casos que a gente discute com o Dr. André, a gente discute ambulatorialmente os casos lá na clínica, todos os casos, e eu também opero, eu tenho a honra e o prazer de entrar nas cirurgias com o Dr. André. Então, assim, Dr. André, eu queria falar um pouquinho dele, que, assim, além de ser fã dele, na verdade, assim, eu gostava dele muito profissionalmente. Mas, às vezes, eu falo para ele, Dr. André, quando eu comecei a trabalhar com ele, então, na verdade, me apaixonei mais ainda pelo homem que ele é, pelo ser humano, por tudo que ele representa, assim, muito para mim agora. E, assim, ele é muito humano. Então, assim, ele não me ensina só medicina, não me ensina só oftalmo, não me ensina só plástica nem estética. É ser uma pessoa diferente. Então, eu acho que isso tem me acrescentado muito. Eu acho que isso tem me deixado acho que uma outra médica, na verdade. Sim. Então Transformador, né? Trabalhar com ele. Sim, demais. Você como irmã, então, mas, meu Deus do céu. Então, profissionalmente, a gente discute os casos ambulatorialmente e depois a gente opera também esses casos junto no centro cirúrgico. Para o pessoal que está assistindo, a gente trouxe alguns casos da clínica para você poder explicar mais ou menos qual que é o seu trabalho lá, o que especificamente você ajuda o Dr. André a fazer. Nós trouxemos alguns casos para a gente explicar um pouco para quem está assistindo. Então, vamos passar o primeiro casinho? Vamos lá. Nesse caso, o que você acha, doutora, que seria feito? O que chama atenção, na verdade, é esse olho lindo, claro. Mas a gente está vendo aqui nesse olho esquerdo uma pitose palpebral. O que é a pitose? A pitose, na verdade, é a pálpebra onde estão os cílios um pouco mais baixo. Então, isso funcionalmente atrapalha na visão. Então, o campo de visão dessa paciente fica um pouco mais reduzido. E o que acontece? Dentro da pitose, como que abre na minha cabeça? Um organograma. Porque a gente tem vários tipos de pitose. Pitose adquirida por um trauma, pitose senil, ou seja, quando o paciente está mais velhinho, os músculos ficam mais esgarçados e tem essa queda dessa pálpebra, ou a pitose congênita, que a gente tem bastante lá na clínica também, que das criancinhas, que o que acontece? Elas nascem com isso. Então o músculo, ele tá no lugar certinho, só que ele não está funcionando, ou ele está no lugar errado. Então, a gente consegue, na verdade, fazer essa correção. E, normalmente, quando a gente faz essa correção da pitose, a gente avalia também a pálpebra, que é a dermatocálase, que é o excesso de pálpebra. Então, a gente consegue, às vezes, numa cirurgia funcional, ou seja, a gente consegue melhorar o campo de visão do paciente, a gente consegue melhorar também a autoestima do paciente. Então, a gente consegue tirar um excessinho de pálpebra, a gente consegue também, na clínica, a gente faz a elevação do supercílio, que a gente chama de fox eyes, que a gente consegue, na verdade, no visagismo, não olhar só para o olho, mas o olhar do paciente. Então, a gente consegue melhorar tudo isso. Então, a gente consegue funcionalmente melhorar, esteticamente e, sem dúvida, a autoestima também do paciente. Ampliar o olhar, né? A Sim. pitose, eu vejo que os pacientes, eles chegam geralmente muito incomodados, e alguns com pitose bilateral, outros com pitose unilateral. Agora, vocês não imaginam a quantidade de casos que nós temos de pitose congênita. Os pacientes que vêm a partir de 6 meses de idade para operar, Do né, Brasil Fê? inteiro. Brasil inteiro. Vem muitas crianças, bebês que recém-nascidos, que os pais ficam desesperados. Como que vocês lidam com os pais desses bebês? É difícil porque, na verdade, ninguém quer fazer uma cirurgia numa criança tão pequenininha. Mas o que acontece? A visão, ela é super importante para a formação, na verdade, dela, até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Então, o que acontece? Nesses casos
que a pitose é muito... A gente tem o grau de pitose, leve, moderado e severo. Quando o grau da pitose, ou seja, a pálpebra está muito baixinha, o que acontece? Vai atrapalhar na formação da visão do paciente. Então, a gente tem que correr para fazer a cirurgia. Então, o que acontece? Os pais ficam ansiosos com isso. Quer fazer a cirurgia, mas não quer fazer a cirurgia, não quer atrapalhar a formação da criança. Claro, ninguém quer. E aí, então, eles ficam muito ansiosos. Então, a gente tem que trabalhar. A criança é o que dá menos trabalho, tá? Mas os pais, os avós dão muito trabalho também. Então, a gente tem que, na verdade, tentar controlar, na verdade, claro, a criança, que é bem tranquilo, mas os pais, o pai, a mãe, a avó, o tio, todo mundo, por conta disso. Então, assim, por isso que a gente faz a cirurgia assim. Claro que a gente tem que avaliar caso a caso, mas tem cirurgia que a gente faz rápido por conta disso, para não atrapalhar a formação da visão da criança. Que a formação da criança, então, vai até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Então, a gente tem que correr para fazer esse tipo de cirurgia. Mas, claro que cada caso tem que ser avaliado, né? E uma coisa que eu acho importante também é que tem muitos pacientes que acham que tem pitose. A gente recebe muitos casos, né? Então, eu acho que é interessante da gente conversar um pouco sobre isso. Você acha que a maioria desses pacientes que vêm se trata de um dismorfismo, de repente? De olhar e se enxergar de um jeito e achar que o olho está com um problema? E aí, o que você faz, o que você e o doutor André fazem nesse caso? Vocês encaminham para um psicólogo antes de fazer um tratamento ou existe algum tratamento? Na verdade, a gente tem uma anamnese, que é, na verdade, como se fosse uma entrevista para o paciente. A gente conversa direitinho se usou lente de contato, se não usou, porque a lente de contato, a gente tem muita manipulação da pálpebra. E o músculo fica bem pertinho. Então, quando a gente tem uma manipulação muito intensa disso, um dos casos de pitose pode ser adquirido por conta da uso da lente de contato. Então, assim, a pitose pode ser mínima, mas tem, claro, tem muitos pacientes que às vezes tem o quê? O excesso de pele que abaixa um pouquinho a pálpebra. Então, que a placa tarsal é onde está o sulco palpebral, onde tem essa dobrinha, que, claro, que em orientais é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente também tem que respeitar um pouco a anatomia dos pacientes, para a gente não descaracterizar a raça do paciente. Também tem isso, um outro pontinho também. Mas, voltando para esses dismorfismos, existem muitos pacientes que conseguem ver que tem alguma coisa diferente, mas não conseguem, na verdade, ver o que é. Então, claro, por isso que eu acho que é importantíssimo, Carol, a gente sempre passar com o especialista. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Claro, o oftalmologista, especialista em pálpebras, que é o nosso caso, meu doutor André, que a gente tem um olhar diferente. Porque, na verdade, a gente mede milímetros. A gente compara um olho com outro olho, o reflexo da luz na pupila do paciente, então a gente consegue medir. Toda vez que, na verdade, o paciente chega, eu tenho uma reguinha, que eu fico lá com a luz do celular, qualquer outra luz que a gente fica medindo se tem pitose ou não tem. Será que é uma pitose ou é os cílios postiços, às vezes, que abaixa um pouquinho? Ou será que não é nada disso? É só, na verdade, um pouquinho da coisa da cabeça do paciente. Então, assim, delicadamente, sutilmente, a gente fala, tá tudo bem com a sua vida? Como é que tá? Tá casado, não tá? Separou, não separou? Pra gente tentar, na verdade, também orientar o paciente a procurar um tratamento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para ajudar a gente na cirurgia. Então, a gente faz, então, uma coisa multidisciplinar. Então, a gente consegue, na verdade, tratar, mas a gente primeiro trata um pouquinho a cabeça do paciente, para ele entender que, às vezes, ele tem ou não tem. Porque também não adianta fazer a cirurgia só por fazer a cirurgia. Tem que também entender a história do paciente, escutar. Isso que eu estou aprendendo com o Dr. André. Dr. André, claro, é assim, ele sabe a vida do paciente. E ele lembra a história, por que aconteceu isso, por que separou, não separou, ou por que casou, descasou. Então, isso tudo, eu acho que, assim, uma anamnese bem feita, a gente consegue, na verdade, ampliar e entender um pouco mais a história do paciente, e a nossa cirurgia fica, assim, perfeita. Perfeita eu não vou dizer perfeita, mas fica perfeita, fica muito bonita. Ele gosta muito de ouvir sempre os pacientes, né? E eu trouxe isso do dismorfismo porque na minha área da harmonização é um caso que está muito em evidência nos dias de hoje.
as pessoas usam o filtro do Instagram e aí acabam que ficam se enxergando de um jeito e querem excesso de preenchedores. Então, por isso que eu falei, eu trouxe isso porque eu acho muito importante sempre saber diferenciar se é um caso de tratamento ou se é um caso que o paciente está só, ele mesmo não está se enxergando e é um dismorfismo, né? Agora temos mais um caso, vamos mostrar mais um? Esse caso é um blefaroespasmo? É um blefaroespasmo. Tem algumas alteração, na verdade, no músculo orbicular, que é o músculo orbicular que ele fecha, na verdade, o olho. Então, ele fica... músculo esfincteriano, né? Exato. Então, o que acontece? A gente tem uma alteração, na verdade, na sinapse dele. Então, o que acontece? O paciente fica com aqueles tremores nos olhos. É diferente daqueles tremores por estresse, que ele passa. No caso dessa mioquimia, na verdade, esse blefaroespasmo, ele fica intermitente. Claro que tem alguns gatilhos que fica pior. Então, um pouco de estresse piora muito. Então, o paciente fica assim, fica tremendo. O que acontece? A gente consegue tratar isso. E a gente trata uma coisa assim, que me encanta, com a toxina botulínica. A toxina direto no músculo? Qual músculo? Nesse músculo orbicular. A gente faz bem pertinho, na verdade, são pontos, claro, diferentes da estética, que a gente faz, na verdade, para paralisar um pouquinho esse músculo esfincteriano. Então, o que acontece? O paciente para de tremer tanto e ele consegue, na verdade, ficar com menos tremor e o olhinho fica um pouquinho mais aberto. Então, nossa, assim, para a vida do paciente é fantástico. E o que acontece? Às vezes o tremor é tão intenso que às vezes acontece unilateral, às vezes bilateral, às vezes ele vai descendo. A gente tem até, às vezes, uma alteração de desvio de rima. Às vezes pega aqui também, um pouquinho aqui embaixo também, perto do platismo. Então, a gente consegue, com a toxina botulínica, a gente consegue, na verdade, amenizar tudo isso. Então, assim, é gostoso de ver, porque, assim, o paciente já fica... O alívio que traz, né? Deve trazer muito alívio para o paciente. O paciente fica muito, muito satisfeito. Então, é um prazer, assim, enorme para fazer quando chega esses casos no consultório. E chega bastante também. Chega bastante, mas esse tipo de blefaroespasmo, quanto tempo que tem que ficar fazendo a reaplicação de toxina? Pelo menos a cada 4, 5 meses, depende muito do caso, do tamanho, na verdade, dessa alteração, mas uma média de 4, 5 meses, mais ou menos, a gente consegue reaplicar no paciente. Para trazer mais conforto, né? Uhum. Vamos ver outro casinho? Próximo caso de lacrimejamento. O caso de lacrimejamento que a gente chama de epífora, na verdade, assim, epífora, é muito legal também, porque a gente tem que pensar o porquê que o paciente está lacrimejando. Então, tá lacrimejando por quê? Será que tem alguma coisa que caiu dentro do olho? É uma fagulhinha, por exemplo, desses trabalhadores que às vezes esquecem de trabalhar com EPI? Cai alguma fagulhinha, algum corpo estranho? Então, o que acontece? O corpo humano é muito inteligente. O que ele faz? Vou lacrimejar para quê? Para sair o que tá coladinho no olho. E é assim, parece que é um negocinho pequenininho, 1 milímetro, que parece que tem assim uma areia, um caminhão de areia dentro do olho do paciente. Então assim, a gente tem que examinar. Será que é alguma coisa? Será que é uma conjuntivite, uma patologia? Ou será que o ponto lacrimal está entupido? O ponto lacrimal, eu gosto de dizer para os pacientes o seguinte, que é como se fosse o ralo do olho. Que a gente tem 4, 2 em cima e 2 embaixo, bem aqui no cantinho dos olhos. Se ele estiver entupido, não vai drenar a lágrima. Se não drenar a lágrima, tem que sair por algum lugar. Vai sair por onde? Para fora. Então, esse lacrimejamento. Então, para cada tipo de lacrimejamento, a gente tem que pensar, na verdade, a etiologia, ou seja, o motivo que aconteceu isso. Se for uma conjuntivite, a gente trata. Se for um corpo estranho, a gente, na lâmpada de fenda, que é nosso maquinário, a gente examina, a gente consegue tirar. A gente tira e o paciente fala, nossa, doutora, você tirou com a mão. Com a mão. A gente vai e tira a fagulhinha. Ou se for no caso do entupimento, na verdade, que é uma dacrocistite, a gente faz uma sondagem das vias lacrimais, a gente faz muito, que eu adoro fazer no consultório. Sonda de Crawford. Sonda de Crawford. Então, a gente faz para ver onde está, se tem uma obstrução alta, baixa das vias lacrimais, ou se não é nada disso, está tudo funcionando, mas a gente pode pensar também o ponto lacrimal está fora do lugar. Porque o ponto lacrimal é uma coisa assim, também é a nossa especialidade. Ele tem que, na verdade, o superior e inferior, ele tem que fechar boquinha com boquinha,
Pra quê? Quando ele fecha a pálpebra de cima com a de baixo, ele faz a boquinha com boquinha, a gente tem uma pressão negativa que suga essa lágrima, e essa bomba, na verdade, tá aqui pertinho do nariz, faz essa sucção, e na verdade entra, por isso a gente sente o gosto e sente o cheiro dos colírios e da lágrima aqui na garganta. Um dos exames quando a gente faz em criança, porque criança não dá pra falar, né? Então a gente pinga um colírio que é a fluoresceína, e a gente com uma luzinha, a criança tá chorando, a gente vê a boquinha dela pra ver se o colírio entrou e tá colorido aqui dentro da garganta. Se não tá colorido, ou seja, tem uma obstrução. Se tá colorido, opa, então quer dizer que na verdade o colírio desceu, então é uma outra coisa. Entendi. E também a gente faz, às vezes, também em alguns casos, toxina botulínica para as glândulas lacrimais. Então a gente paralisa o funcionamento da glândula e ela para de lacrimejar. Então, assim, tem múltiplas, infinitas, na verdade, possibilidades para uma lagrimazinha que está escorrendo aqui no olho. Nossa, eu sempre quis saber sobre a Dacryo, eu vejo vocês fazerem muito na clínica, mas é muito complexo, né? Sim. Para mim, como dentista, a gente entende, mas é muito complexo. Eu sempre vejo, e vocês depois recortam aqui a parte da sonda e tira pelo nariz, né? Sai pelo nariz. Às vezes a gente tem alguns casos que a gente deixa a sondinha, coloca aqui no nariz, porque como na verdade é um canal que ela vai... Eu sempre brinco que assim, nariz, ouvido, garganta. Então o que acontece? Vai aqui, a sondinha vai até o nariz, a gente deixa um pouquinho de tempo para ela não fechar, cicatrizou ok, pronto, a gente tira e aí a vida que segue normalmente. Ah, tem mais um casinho pra gente ver? Acho que é o último, não. Acabou, acho que Esse é o último? esse é o último. Ah, então vamos fazer um bate-bola agora, Fernanda. Vamos conhecer agora a real doutora Fernanda Kono. Ai, que Eu não vergonha. quero, não. Eu quero conhecer agora a Fernanda Kono como pessoa. Um lugar, Fê, que você quer conhecer. Tailândia. Tailândia? Tailândia. Nunca foi? Nunca fui, eu tô super ansiosa, na verdade, para conhecer o Festival das Lanternas. Festival das Lanternas da Tailândia. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar e falam que é a coisa mais linda, né? Eu morro de vontade de ir para as Ilhas Fifi. Ai, que... É bonito lá, Não né? conheço, vamos juntas. Vamos viajar. Me fala outra coisa. Um medo. Eu tenho 2. Um é de agulha, nos outros, assim, em mim, claro, nos outros tá tudo ok. Mas Não, ela não gosta de agulhas, gente. Eu sou a que faz nela e ela não gosta. eu morro de medo de agulha. E meu outro medo é medo de, acho que, não conseguir realizar os meus sonhos. Qual o seu sonho maior que você fala assim, eu sonho com isso? O que eu mais Olha. quero é isso. Olha, eu vou te dar uma dica. O doutor André fala que a gente nunca pode compartilhar os nossos maiores sonhos, mas você pode compartilhar um que você queira, assim, que você fala, não, eu sonho com isso. Eu falo isso porque eu, em 2020, trabalhava ainda na TV e eu queria muito fazer a minha especialização de harmonização. E aí eu fiquei naquela, o que eu faço? Eu falo, eu vou fazer minha especialização de harmonização porque o meu sonho é ser speaker da Allergan. E agora? Você sabia disso? Não sabia, que E legal. hoje, tô aí, 2023, speaker da Allergan, especialista de harmonização. Eu falo isso porque eu nunca falei pra ninguém, mas eu falei, eu vou largar a TV, vou me dedicar 100% à harmonização, mas eu vou fazer isso para ser speaker da Allergan. O cara, foi rápido, né, então? Foi muito, 3 anos, né? Demorou, foi um processo seletivo, mas assim, eu consegui. Então, assim, é um sonho que eu não compartilhei só pro meu irmão. Falei pra ele, eu quero ser igual a você. Que legal. E eu falei, eu quero muito ser igual a você. E aí, por isso que eu acabei conseguindo, né? Hoje eu falo, mas eu não compartilhei pra ninguém. Fiquei, ó, quietinha. Então, qual que é o seu sonho, assim? Ah, eu sonho em conhecer a Tailândia, mas tem algum outro sonho? Que você fala, não, eu sonho com isso. Na verdade, é engraçado, essa pergunta é muito difícil. É. Muito difícil. Às vezes eu paro para pensar na terapia, né? Às vezes eu converso bastante com a terapeuta, com a Irene, e um pouco sobre isso, sabe? De sonho e tal. Eu acho que, assim, o meu sonho, na verdade, são vários, eu acho, sabe? Sim, a gente sempre tem um monte de coisa que a gente quer fazer na vida, mas tem uma coisa assim, nossa, isso aqui é meu sonho. Na verdade, assim, eu acho que é fazer o que eu gosto de fazer com muito amor
e pagando minhas contas, né? Assim, Sim, lógico. e eu tenho muito, agora, a doutora André como referência, mas assim, eu acho que parece clichê, mas assim, ser e ter um pouco como o doutor André, sabe? Uma clínica legal, que pudesse acolher, assim, os pacientes, não só eu, mas assim, como um todo, sabe? Sim, um trabalho em equipe. Trabalho em equipe, então eu acho que o meu sonho é ter uma clínica, assim, bacana, que consiga, na verdade, resolver, não todos os problemas, mas assim, Multidisciplinar, de exato, repente. uma coisa multidisciplinar, que na verdade o paciente fique e fala assim, nossa, que delícia estar aqui. Esse é o meu grande sonho, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Você é de É, Mogi, né? sou de Mogi das Cruzes, a terra do caqui, onde tem bastante japonês, e metade de Mogi é minha família, e é bem pertinho daqui, são 60 quilômetros, Sim, é bem sim. gostoso. E uma coisa que a Fê tem a curiosidade dela, gente, é que ela todo dia chega na clínica com um doce pra gente. Todo dia ela chega e traz, olha, eu trouxe um docinho pra você, um docinho pra você, um docinho japonês, um docinho de feijão. Exato. Aí ela fala, eu fui ali, trouxe uma bala. Aí ela traz uma pra cada um. Ela faz isso todo dia. Você tem algum chocolate preferido, algum doce preferido? Tenho M&M de menta. Carol, o chocolate branco de menta da M&M, nossa, não tem igual. É assim, é o meu favorito muito. É mesmo, eu nunca comi esse. Nossa, Onde vende? só fora. Ah, tá, porque eu realmente nunca nem vi. Então faz tempo que eu não viajo pra fora. Quando eu viajar, eu vou trazer pra você. Nossa, é uma delícia, delícia, delícia. Fê, me fala uma coisa. Qual é hoje, pra fazer um bate-bola Uhum. rápido assim com você, um sentimento que você fala assim, eu tenho necessidade de expressar o que você tem por trabalhar no Grupo André Borba? Paixão. Ai, que lindo. Paixão, é. Paixão e acolhimento. Paixão no que eu faço profissionalmente e vocês me deixam ter essa paixão porque vocês me acolhem. Eu sinto muito comprometimento da sua parte com a gente. Ai, Isso eu gosto bastante. Que a gente acaba todo mundo se entendendo, todo mundo se encaixando. no olhar, né, Carol? Às vezes a gente no olha olhar. assim um pro outro, é isso, pronto. E a gente vai se complementando, né? Sim, exatamente. Acho que o principal da clínica é a gente se complementar, né? Uhum. Me conta uma coisa que eu não sei sua. Sua cor favorita? Minha cor, gosto muito de verde. Verde? Verde. Ai, que legal, eu também. Sempre você fala, né, que eu gosto de azul. A minha cor favorita é azul, mas eu gosto muito de verde também. Tá na minha paleta. O verde, o verde tá. Uma coisa legal também, pessoal, para vocês conhecerem mais a doutora Fernanda, ela agora faz parte do Amigos do Bem com a gente. Ela vai fazer a primeira viagem dela agora. Para Em quem não agosto. sabe, o Amigos do Bem é uma ONG que nós trabalhamos, todos nós. Acho que só a doutora Clécia, que ainda não foi para o Amigos do Bem, mas agora a Fernanda já faz parte também. Nós trabalhamos já faz 15 anos. E qual tá a sua sensação de estar indo para o sertão com a gente? Nossa, Carol, eu acho que assim, eu acho que eu vou mais aprender, receber do que doar. Mas eu vou pra doar. O que você espera dessa sua Trabalhar viagem muito. para o sertão? Além de trabalhar muito, eu quero muito fazer essa entrevista depois. Porque eu quero saber a sensação de gratidão que a gente volta de lá. Isso aí é nítido, acho que para todo mundo que vai para o sertão. Agora, o que você espera, além disso, além de trabalhar muito, de receber das pessoas de lá, de encontrar, o que você espera encontrar lá? O que eu espero encontrar é uma população carente, né? Carente não só da saúde, né? Na verdade, saúde mesmo, na verdade. Eu acho que carente também da parte emocional, né? Porque, na verdade, assim, os vídeos institucionais que eu vi do Amigos do Bem, claro, a gente vai pro sertão, né? Aquelas casas bem mais simples, às vezes não tem um encanamento, né? Sim. Aquela coisa toda. Então, eu acho que eu vou encontrar uma população muito carente de condições básicas sanitárias, né? Mas eu também acho que eu vou encontrar também essa carência emocional, posso dizer, Sim, né? pode dizer É isso bem mesmo? emocional, porque faz 15 anos que eu vou para lá. E para quem não conhece, mais uma vez eu vou repetir sobre o Amigos do Bem, porque é uma organização que a gente faz parte. E são pessoas que vivem em extrema miséria, com um salário de R$ 50 por mês. É uma coisa que assim, eu falo para as pessoas, como assim?
Como que hoje, nos dias de hoje, se vive com R$ 50, né? Então é uma extrema miséria que as pessoas não sabem que existem e eles simplesmente não têm mais sonhos. Então pensa o que é você chegar, você vai conhecer e por isso que eu quero falar com você depois também. Porque você chegar num lugar e a pessoa, a criança, aquela família, eles não têm sonhos. Eles só querem sobreviver. Então, o Amigos do Bem chegou lá em 1993, foi uma equipe toda, levaram cesta básica, levaram roupas e começaram a fazer as fábricas das castanhas. E uma fábrica que poderia tranquilamente ser feita com um maquinário, foi toda substituída por trabalho manual. Legal. Então, você vai ter a oportunidade, provavelmente, de fazer visitação nessa fábrica, você vai ver o que eu estou falando. As pessoas simplesmente na fábrica, tudo é manual. Então, eles fazem descascam a castanha, tudo que seria máquina, que é só colocar na máquina aqui, em qualquer fábrica que você vai, eles fazem tudo manual, então, assim, eles geram emprego. Nos centros de transformação, eles têm aula para quem quer ser cabeleireiro, quem quer ser técnico de informática, tem aula de letras, para quem quer dar aula, tem aula de confeitaria. Então, eles acabam, nesse centro de transformação, realmente transformando vidas. E aí você vai ter um salário, e com aquele salário, hoje, todos eles têm celular. Antigamente, há 15 anos atrás, eu chegava lá e eu ficava extraindo dente o dia inteiro. Hoje eu chego lá e eles vêm, tia, vamos fazer um clareamento? Então, assim, eu fico muito feliz de contar isso. Eu gosto muito sempre, eu me empolgo de falar do Amigos do Bem, porque eu acho que isso mostra o quanto nós transformamos as vidas lá e conseguimos levar um pouco de sonhos, um pouco de esperança para um lugar que era extremamente... o extremo da miséria, que é um povoado abandonado, que as pessoas não sabem que existem esse extremo de miséria. Então, quando você chega, a única coisa que você mais vai receber é muitos abraços, mas assim, muitos abraços e muito amor. Na hora que você for embora, você vai ver e você vai sentir isso, você vai falar, meu Deus, hoje eu estou vendo aquilo que a Carol me falou naquele mês passado. O amor que você recebe. Então, não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo que pague você dar o seu amor ali e receber de volta o amor quentinho. Ai, que gostoso. E isso vai ser muito bom para você, eu tenho certeza que você vai adorar. E para a gente finalizar, eu acho que agora eu tenho um dos recados mais importantes que eu guardei para agora, porque eu conheço a Fernanda, que eu quero mostrar agora um recadinho que mandaram para você lá de Portugal. Vamos ver. Eu vou chorar. Olá, doutora Carol. Olá, doutora Fernanda. Hoje a gente vai falar um pouquinho nesse segundo YouTube do Grupo André Borba da doutora Fernanda Kono. Primeiramente, como eu a conheci. A doutora Fernanda, ela participava de algumas lives, de alguns cursos online. Há algum tempo ela me seguia. E sempre ela, claro, como eu dava aula, ela percebia minhas aulas, sabia onde eu estava e a gente acabava então tendo esse contato. Mas eu conheci mesmo a doutora num curso que nós fizemos na clínica após a pandemia. Foi um curso de preenchedores faciais, que eu estava dando aula, workshop e hands-on, e a doutora estava lá nesse grupo. Foi muito feliz esse encontro porque eu percebi nessa médica algo diferente. Algo que realmente me chamou muita atenção, tanto na delicadeza, na educação, em todos os sentidos, como a gente poderia ter uma pessoa que talvez pudesse fazer parte da nossa equipe. Então, eu a convidei desde esse dia para fazer parte. E tem sido um presente. A cada dia a gente descobre uma pessoa mais doce, uma pessoa que ela constrói, ela realmente é ética, uma pessoa que opera bem, que faz toda a diferença na clínica em termos de segurança aos nossos pacientes. Então, assim, eu conto com a doutora Fernanda hoje como meu braço direito na clínica. E eu gostaria de falar tudo isso para você, Fê. Você realmente faz parte, como se fosse uma família, tá? O Grupo André Borba está muito contente de tê-la conosco.
funcionários e todos os médicos, toda a equipe, realmente é um presente para todos nós, tá? A sua doçura, a sua delicadeza, a sua destreza como médica, a sua conduta ética, tudo isso faz parte daquilo que a gente espera no nosso grupo e você faz parte disso tudo. Então eu queria te agradecer, tá? Por estar presente, por estar hoje nesse episódio e estamos muito contentes com você mais uma vez. Obrigado, Fê. Ai, meu Deus. Ah, eu sabia, por isso que eu falei, vou deixar lá pro final, porque eu conheço ela e já sabia que iam rolar umas lágrimas. É só para falar, Fê, muito obrigada por tudo, que você faz parte da nossa família, que você faz parte do grupo André Borba e que vai continuar firme e forte com a gente em todos os casos aí. Eu espero que vocês que assistiram, né? Espero que vocês tenham gostado da doutora Fernanda Kono. Quem quiser conhecer mais sobre ela, tem o Instagram dela. Entra lá no nosso grupo André Borba, vem agendar uma consulta, vem conhecer mais. E espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo episódio do videocast do grupo André Borba. Semana que vem vamos estar com a doutora Clécia. Então você que está aí, já se inscreve aqui no nosso canal do grupo, exatamente para não perder nenhum episódio a partir de agora, porque ó, a gente vai estar por aí. Né, Fê? Quer agradecer também? Fala com o pessoal. Ai, vou respirar só um pouquinho. Estou muito feliz, muito obrigada pelas palavras, doutora André. Carol, que presente foi tudo isso. Eu acho que minha mãe deve estar muito feliz lá de cima. E estou muito, muito, muito feliz, muito orgulhosa disso tudo. E venham me conhecer, venham conhecer no grupo Doutor André Borba. E a gente vai ter o maior prazer de receber vocês. Então tá bom. Então até semana que vem, doutora Clécia, não perca esse próximo episódio. Até mais.